Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui está escrito, irmão, todos os ensinos que Jesus deixou para a igreja. Aleluia. Tudo que Jesus escreveu está aqui. Tudo que Jesus deixou para que o homem viesse ser salvo está nesse livro. Não há outra salvação, irmãos, a não ser aqui neste livro. Louvado seja Deus. Nós vamos ler que diz assim, 2ª Epístola, capítulo 2, versículo 1, e diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. E muitos seguirão as suas desilusões, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já dente largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo, e não perdoou no mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E condenou a destruição a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinza, perdoando-as para exemplo, pondo-as para exemplo aos que vivem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Assim sabe o Senhor livrar a tentação o piedoso, e reserva o injusto para o dia do juízo, para serem castigados. Fecha os teus olhos e vamos fazer um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te glorifico, Senhor, por este momento, Pai. Eu não sou nada, Senhor. Eu sou barro. Ao pó eu vou retornar, Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, porque fui escolhido como um vaso de barro, Senhor. Eu te peço nesta noite, Pai, a tua misericórdia. Fala com esta igreja, fala comigo, fala conosco, desses últimos tempos que nós estamos vivendo. Espírito Santo, que não venha ser a minha boca, mas que venha ser a tua voz, falando para este povo. Senhor Jesus, eu te convoco, Espírito Santo. Toma o meu corpo, toma a minha voz, toma a minha mente, toma meu coração, toma o meu entendimento, para que eu não venha falar nenhuma palavra, Senhor, que seja de mim, mas que seja do teu Espírito. Espírito Santo, fica conosco nesta noite, em nome de Jesus. Pode se sentar, meu irmão. O caminho da salvação que eu quero apresentar para vocês é um caminho que a igreja do apóstolo Paulo foi ensinada naquele momento, naquela época, naquele período. Pedro estava dizendo para aquela igreja: meus irmãos, nesses últimos tempos vai sair dentro de vocês doutores, pessoas que introduzirão falsas doutrinas, falsas heresias, falsos ensinos, falso evangelho. E ele dizia para esse povo: não ouça esse povo, porque eles vão fazer de vós um comércio. Vocês virarão moeda, vocês virarão dinheiro. Mas eu digo para vocês que se vocês seguirem estes homens, a recompensa deles virá. Aí ele vai citando: Deus não poupou no tempo de Noé, Deus não perdoou os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, Deus não poupou Sodoma e Gomorra. A destruição deles vai acontecer. Não segue eles, não ouça eles, porque a destruição deles não dormita, se aproxima. O dia do Senhor vai se aproximar para esse povo. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que nós estamos aqui nessa terra como peregrinos. Esse lugar que nós moramos não é a nossa morada. Esse lugar que nós vivemos nunca vai ser a nossa morada. Tem muitas religiões e seitas que dizem que essa terra será
restaurada. Eu quero dizer para você que não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus falou para os discípulos no livro de Mateus capítulo 24 que não ia ficar pedra sobre pedra, ia ser tudo destruído. Eu quero te dizer neste momento, neste século 21 que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nas últimas horas, a qual a igreja está como uma mulher grávida, muito próximo de dar luz e gerar os filhos da redenção. Porque a corrupção não pode entrar no reino dos céus. A maldade não entra no reino dos céus. A droga não entra no reino do céu. O cigarro não entra no reino dos céus. A maconha não entra no reino do céu. A prostituição não entra no reino do céu. O vício não entra no reino do céu. A idolatria não entra no reino dos céus. O que entra no reino dos céus é a santificação, a obediência, a prudência. O que entra no reino dos céus é aquele que guarda os mandamentos do Senhor. Quem era Noé? O homem justo, íntegro. Na sua geração só havia Noé, o único homem que andou com Deus, o único homem que obedeceu à voz de Deus. Noé, pregoeiro da justiça. E ele pregava e falava para o povo que Deus estava indignado com aquele povo e que Deus ia destruir aquela nação. E aquele povo não acreditou no que aquele velho dizia para eles. E Noé pregoando a palavra, dizendo: arrependa-se, porque vai chegar o dilúvio e vai consumir esta terra. E Deus falou para Noé: Noé, eu me arrependo de ter criado o homem. Mas Noé foi aquele que julgou aquele mundo. Porque foi por causa de Noé que Deus destruiu aquele povo. Você sabia disso? Porque Deus quis preservar o que era santo, quis destruir o que era profano. Deus quis destruir o que era imundo, o que era mal aos olhos dele. Deus lançou no mar do esquecimento. Passou 40 dias, 40 noites chovendo, e a terra não houve um pico de uma montanha que não fosse coberto por água. Crianças, velhos, jovens, afogadas por causa da desobediência. Noé e sua família reservado porque obedeceram a voz de Deus. Sodoma e Gomorra, uma cidade que havia sodomia, prostituição, sexualidade, homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher, imundícia. Havia até relação de homem com animal naquela cidade. Uma imundícia, e Ló morava lá dentro. E Ló afligia sua alma vendo aquele pecado no meio daquele povo. E ele dizia: meu Deus, que tanta imundícia nesse lugar. Eu não aguento mais viver aqui dentro. Eu não aguento mais ver tanta imundícia diante dos meus olhos. Ló afligia sua alma porque ele era justo. Ele tinha aprendido com Abraão o que era obedecer a um Deus verdadeiro. Ele afligia sua alma vendo aquele povo condenando a sua própria vida para o fogo. E Deus lá do céu observou toda a iniquidade sendo subida como incenso nas narinas de Deus e chegando como podridão. E Deus não aguentou. Deus envia os anjos lá em Abraão e fala: Abraão, nós viemos tomar juízo com a cidade de Sodoma e Gomorra, porque eles estão, aleluia, fazendo o que é mal aos meus olhos. E Abraão disse: Senhor, poupa aquela cidade. Será que não há nenhum justo lá? Senhor, se tiver 50 justos, tu poupa. Se tiver 40, tu poupa, Senhor. Se tiver 20, tu poupa. Se tiver 15, tu poupa, Senhor. Se tiver 10, tu poupa. Se tiver um, só tinha, sabe quem lá? Ló, justo. Só tinha um justo dentro daquela cidade e foi salvo ele. E as suas filhas, até a mulher dele, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Porque olhou para os bens sendo queimados e não olhou
para Deus. Ela amou mais o que estava ali queimando do que obedeceu o que o anjo falou. Não olhe para trás. Assim o povo de Israel tropeçaram também. Quando Deus usou Moisés para tirar eles do Egito, quando eles estavam no deserto, eles reclamaram dizendo: Moisés tirou nós do deserto para morrer aqui nesse deserto. Deus não está conosco. E começaram a blasfemar contra Deus. E Deus matou muitos. As pessoas que estavam com Moisés, todos os que saíram do deserto foram mortos. Os que sobreviveram foram os filhos deles que herdaram a terra prometida. Você está vendo, irmão, que causa a desobediência. E Pedro, conhecendo as escrituras, ele falou para a sua igreja: não aceite falsos doutores que ensinam heresia, que pregam falso evangelho. O que eu estou querendo dizer para os meus irmãos? Aleluia. Hoje, dentro das igrejas, não existe mais santidade dentro da igreja. Glória a Deus. Não existe mais prudência dentro da igreja. Não existe mais reverência dentro da igreja. E Paulo e Pedro diziam: irmãos, hoje eles vão sair do meio de nós, mas eles não são de nós. Porque se fosse de nós, eles obedeciam e guardavam o que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Jesus morreu pelos nossos pecados, para que nós não viéssemos viver no pecado. Porque o pecado separa nós de Deus. O pecado será um grande aliado no dia do juízo contra as nossas vidas. Aquele irmão que peca, ele não é filho de Deus. Aquele que vive na prática do pecado, ele não conheceu a Deus. 1 João capítulo 3, versículo 6: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu e nem conheceu. Versículo 8: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. O que eu quero dizer, irmãos, quando João viu na ilha de Pásimo Jesus num corpo de glória, não no corpo humano, mas no corpo de glória, ele viu Jesus com vestes longas. Ele viu Jesus com orlas, com mantos. A roupa de Jesus vinha até os pés. A roupa vinha até aqui. Ele olhou para Jesus e quando ele olhou, ele não conseguiu ver o rosto. Deu tempo dele olhar e baixar. Ele olhou e viu os pés dele eram como latão reluzente. Quando ele olhou para suas vestes, ele brilhava, a roupa de Jesus branca como a neve. Ele olhou para cima, viu o cabelo de Jesus bem branquinho. Ele olhou para os olhos de Jesus como chama de fogo. Ele olhou para o rosto de Jesus e era como o sol do meio-dia. Você consegue olhar para o sol do meio-dia? Quem conseguiu olhar para o sol do meio-dia? Esse camarada tem uns olhos de aço. É só como o sol. Ninguém consegue olhar para Jesus na sua natureza humana. Se João viu o poderio de Deus no seu corpo de glória, ele caiu como um morto no chão. Então quer dizer que Jesus não é. Jesus ele é bom. Jesus, eu vou explicar por que Jesus veio para o mundo. Muitas pessoas não entendem por que Jesus veio para o mundo. Jesus veio para o mundo, sabe por quê, irmão? Adão, o nosso primeiro pai da corrupção, ele desobedeceu a Deus e por isso a morte entrou dentro do jardim. Dentro do jardim não, fora do jardim. Mas foi a partir daquele momento que quando ele desobedece a Deus, ele sai do jardim e entra agora a corrupção. O pecado entra dentro de Adão. E quando ele olha, ele estava nu, porque a santidade cobria a vergonha dele. Ele não via, não tinha malícia. Ele era santo. Mas quando ele peca, o pecado faz ele ver que ele era agora um homem conhecedor do bem e do mal.
Então naquele momento, agora, ele se encostava no espinho, furava. O leão que comia capim, agora ia comer ele. Ele teria que matar um animal para comer. No jardim não havia isso. Não tinha isso, não tinha derramamento de sangue. Não tinha isso. Havia o que? Santidade, paz, poder, glória, majestade. Para isso, as plantas maravilhosas, as gramas diferentes dessas. E quando o pecado entra, o pecado vem com a morte, porque a morte é a corrupção. Mas Deus falou para Adão: Adão, do ventre desta mulher vai nascer um que vai desfazer o que a serpente fez no deserto, em cima da tua destruição. E os anos se passaram, o tempo foi se passando, e esse homem prometido que ia adivinhar, os profetas foram profetizando até chegar o nascimento de Jesus. Estava Maria despojada, próximo de se juntar com seu marido, porque estava noiva, não tinha consumado, era virgem, pura, santa. O anjo olhou para ela e disse: mulher graciada, tu é bendita entre as mulheres, o teu ventre vai carregar o Salvador do mundo. Deus tinha que morar dentro do ventre do homem pecador, corrupção, para poder restaurar o que era corrupto, para mostrar para aquele que era corrupto que poderia haver santidade dentro do corpo humano que era mau. Então quando Jesus nasce, ele carrega, sabe o que? A matéria do pecado. Paulo fala: foi por causa dos nossos pecados que nós matamos ele. Não foram os judeus, foi nós que matamos. Os nossos pecados mataram ele, porque não tinha ninguém que morresse pelo pecador. Lá no céu ninguém quis. Deus prova o seu próprio amor, dando o seu único filho para nós. Ele provou o seu amor. Eu quero ver se eu amo, eu vou dar. Ele olhou para Abraão dando o seu filho para Deus. Abraão não negou o seu filho para Deus quando Deus pediu, e Deus disse: eu também não vou negar o meu filho para o mundo. Eu vou dar o meu único filho. Jesus disse: pai, eu vou fazer a tua vontade. E Jesus veio sabendo que ia morrer. Ele era Deus, não usurpou em querer ser Deus, deixou a sua glória. Sabe o que é Deus? Deus estava lá no jardim. Jesus tinha poder de olhar para os soldados e uma legião de anjos vinha matar todos. Ele só podia levantar a mão assim, cair tudo de morto. Mas Jesus não usou da autoridade que ele tinha. Ele não usou da autoridade que ele tinha de matar. Não, ele foi humilde, veio como cego. Não veio montado num cavalo branco, veio montado numa jumenta. Ele veio mostrar humildade para nós. Ele veio mostrar para nós que nós precisamos ser humildes de coração. Porque Deus, sendo Deus, ele não quis, não usurpou em querer ser Deus. Ele sofreu a pior morte, a morte de cruz. A morte de cruz. Aleluia. Cravos, espinhos, chicotadas. E o pior, traição dos seus discípulos. Mas Judas, que o traiu, ele olhou para Judas e disse: amigo, por que tu me traíste com um beijo? Mas mesmo assim, Pedro dizia, quando injuriava contra ele, ele bendizia. Quando maltratava, ele não procurava ocasião. Quando açoitava, ele dizia: perdoa, pai, eles não sabem o que fazem. Porque havia dentro daquela matéria humana o corpo do Deus vivo. O cordeiro tinha que ser imolado e colocado na cruz, para que o homem viesse santificar a sua alma perante um Deus vivo. Porque todos pecaram e todos destituídos foram da glória de Deus. Ninguém aqui vai ser salvo por obras. Porque se for por obra, a morte de Jesus será em vão. Nós seremos salvos pela fé e pela obediência em Jesus Cristo. Jesus Cristo, irmãos, Ele veio livrar você da ira futura. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos.
Jesus vem livrar você da ira do próprio Deus. Porque Deus não poupou os anjos. Satanás estava no céu. Ele se rebeliou contra Deus. Ele queria subir no trono mais alto que Deus. Deus levantou o arcanjo Miguel e disse: Miguel, lança ele para baixo, porque ele não é digno de morar aqui comigo. Lançou, virou demônio, e hoje ele persegue o povo de Deus. No tempo de Noé também, eles desobedeceram a Deus. Deus mandou dilúvio e matou todos. Só poupou Noé e sua família. No tempo de Ló, matou todos. Só poupou Ló e as suas filhas. E agora nesse século, Pedro falava para a igreja: vai sair falsos profetas, vai pregar heresia no meio de vocês. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Tenha cuidado. Porque enganarão até os escolhidos do Senhor. Quando você chega numa igreja onde tem vaidade, onde tem pessoas que não têm pudor com o corpo, porque o nosso corpo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Aquele que destruiu o templo, Deus vai destruir ele. O que foi que ressuscitou Jesus? Quem me responder essa pergunta? Quem foi que ressuscitou Jesus? Foi Deus? O Espírito Santo? Quem foi que ressuscitou Jesus? Sabe quem foi que ressuscitou Jesus? A santidade que havia no corpo dele. Sede santo, porque eu sou santo. Jesus cumpriu toda a lei de Moisés. Os judeus não cumpriram a lei dos mandamentos que Deus deixou. Moisés cumpriu, mas os descendentes deles não cumpriram. Até Moisés tropeçou. Deus falou: Moisés, coloca o cajado na rocha. Moisés bateu. Até Moisés pecou, sendo servo, mas ele pecou. Mas o único que não pecou foi Jesus Cristo. Ele cumpriu todos os requisitos da lei de Moisés, das ordenanças, de tudo. Jesus, ele era santo. Ele tinha que mostrar para os seus seguidores que nós temos que ser santo. Sem santidade o homem não vai ver Deus. A santidade, irmão, é que Paulo fala em Tessalonicenses: irmãos, não movais da vossa mente facilmente acerca da vinda do Filho de Deus. Porque vai aparecer muitos falsos profetas dizendo: ele aqui ou ele ali, ele está acolá. Mas não olhe para isso. Eu preguei para vocês que o Senhor, ele vai vir nas nuvens, junto com aqueles que morreram. Os que ficaram vivos, os que foram mortos, ressuscitarão. E os que ficarem vivos serão arrebatados. Nós estamos vivendo nos últimos tempos. As igrejas estão vivendo o apocalipse das 7 cartas às igrejas da Ásia. 7 cartas às igrejas da Ásia. A maioria daquelas igrejas estavam desagradando a Deus. Agora imagine, tu acha que Deus mudou? Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Deus não mudou, meus irmãos. Zela do teu corpo. O teu corpo não é feito para... Paulo fala: quando vocês eram do mundo, o corpo de vocês era usado para prostituição. Mas agora, o mesmo corpo que era usado para prostituição, agora usa eles para santificação. Se eu adulterava, eu não posso mais adulterar. Se eu mentia, eu não posso mais mentir. Se eu roubava, eu não posso mais roubar. Se eu furtava, eu não posso mais furtar. Se eu enganava, eu não posso mais enganar. Se eu odiava, eu não posso mais odiar, porque o mandamento se resume no amor. E Jesus ainda endurece mais o mandamento, porque no de Moisés era olho por olho e dente por dente. Se alguém batesse na tua face, morte. Se eu matasse o irmão do irmão aqui, ele tinha direito de matar o meu irmão também, porque na lei era assim: se a mulher pega adultério, ela pega nela.
Mas a graça veio trazendo o quê? Perdão. Que não havia perdão na lei, era morte na hora. O juízo já era executado. O juízo não vai ser mais aqui agora, irmão, vai ser lá. Jesus está dando a oportunidade de nós se arrepender dos nossos pecados. E sabe o que acontece? Deus, Ele não poupou aquela cidade. Ele não poupou. O que eu quero dizer, resumindo o que eu quero falar: nem todos aqueles que diz Senhor herdará o reino dos céus. Não se engane, irmãos. Tem muitas igrejas, mas nem todas vão subir para o céu. A igreja tem que ter santidade, irmão. A igreja tem que ter santificação. A igreja tem que ter oração. A igreja tem que ter jejum. Isso é a base da igreja. No tempo do ato dos apóstolos, a igreja fazia o quê? Jejuava para levantar um presbítero. Deus mostrava aquele escolhido. Quando Judas foi o último, um dos discípulos que foi cometer o suicídio, os discípulos se reuniram e falaram assim: quem vai substituir Judas? E eles: vamos orar a Deus, vamos lançar sorte. Havia 2 homens que tinham andado com Jesus e eles estavam apontados para ser o substituto. E Deus apontou para Matias, se eu não me engano, como escolhido para substituir Judas, aquele que traiu Jesus. O Espírito Santo escolheu ele. Ele é pronto para fazer a boa obra. Sabe o que é isso? Direção do Espírito Santo. Hoje, irmãos, eu prego em algumas igrejas. Quando eu chego nas igrejas, sabe o que acontece? As mulheres, principalmente as mulheres, com brinco, com cordão, com maquiagem, com batom. Essas obras são obras da carne. Essas obras são obras do diabo. Essas obras são obras de Jezabel. Porque Jezabel, ela se enfeitava para seduzir. A serva de Deus está escrito em Pedro. A serva de Deus, ela tem que andar com pudor e modéstia. Não com trança, não com vestidos caros, com joias preciosas, mas com um espírito manso e quieto, que é agradável diante de Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. Sem obediência ninguém verá Deus. Irmão, a vida não é uma brincadeira. A nossa vida é como esse pé de bananeira aí, ó. Se esse pé de bananeira não der fruto, o irmão corta, porque não está servindo de nada na terra. Está ocupando o lugar de outro. João falou: arrependei-vos, raça de víboras. Arrependei-vos. Não sabeis vós que o machado está posto na raiz da árvore? Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu quero dizer para você, meu irmão, o tempo que eu tenho de caminhada não significa que eu estou salvo. Eu já tenho quase uns 15 anos já, mas eu não me glorio nesse tempo, porque a Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque se eu não perseverar até o fim, eu posso cair e perder a minha alma. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a tua salvação é preciosa. Não brinque com ela. Não brinque com a tua salvação. Santifica a tua vida. Te afasta do mundo. Te afasta do filme, da Netflix, do futebol. Te afasta de tudo isso. Tudo isso é idolatria. Tudo isso leva a igreja para a destruição. Tudo isso afasta nós da comunhão com Cristo. Quando eu não conhecia Jesus, eu passava a noite assistindo filme. Eu passava a noite vendo coisas que não agradavam a Deus, e eu pregava a palavra de Deus, irmão. Eu olhava na cabeça das pessoas. Eu dizia que era crente. Eu falava que pregava o evangelho, mas quando eu chegava em casa, eu ligava a televisão e assistia filme. Assistia desenho com meus filhos. Mas chegou um dia do acerto de conta, porque Deus, quando Ele tem uma obra, Ele corrige o filho. E Deus fez eu passar pela prova. Eu passei pelo vale da morte. Eu morrendo nos braços da minha esposa. Eu peguei o Covid e eu morrendo nos braços dela. E
Quando eu falei isso, o que estava dentro do meu pulmão saiu para fora, uma baba amarela, e eu tornei a voltar a respirar. Eu estava morrendo, irmãos. E eu disse: Deus, me perdoa, Pai, porque eu quero entregar a minha vida de corpo e alma e espírito para o Senhor. Eu não quero viver uma vida de aparência como eu vivia no tempo que eu não conhecia a palavra. Porque eu estava enganando a minha alma. Eu comecei a orar no quarto, irmão. A minha esposa testemunha. Eu comecei a ler a Bíblia, comer a Bíblia. Eu me desliguei das igrejas e fui para o quarto orar, buscar, orar, chorar, jejuar, temer a Deus. Senhor, o que tu quer de mim? O que tu quer de mim, Senhor? Orando, buscando, apanhando, sofrendo, entendendo o chamado. Orava dias e noites, clamando: Deus, me dá uma resposta. O que eu vou fazer na minha vida? Qual direção que eu vou tomar? O que eu tenho que fazer, Senhor? Abra meus olhos, abre meu entendimento, faz eu olhar para a verdade, entender a verdade. Senhor, eu não quero mais viver num sistema religioso. Esse povo não conhece a Ti. Eu quero entender a Tua palavra. Eu comecei a buscar, eu comecei a entender o que Deus tinha na minha vida. Eu comecei a compreender, irmão, que tudo na vida muitas das vezes é uma ilusão, que você acha que está bem e não está. E eu comecei a orar, buscar Deus, jejuar, pagar o preço. E Deus começou a falar comigo. Deus me mostrou uma igreja preta, cheia de riqueza, cheia de luxúria. Eu entrava naquela igreja, eu via as pessoas fazendo coreografia, dançando no meio da igreja, uma riqueza total na igreja, coisas de primeiro mundo. Eu olhava para aquilo e dizia: meu Deus, o que é isso? Riqueza, essa igreja é rica. E quando eu olhava, a voz dizia: entra para dentro. Quando eu entrava para dentro, eu vi um demônio sem blusa, preto, escuro, e ele dançando no meio daquelas mulheres, e as pessoas dançando, e eu vendo aquele demônio, elas choravam, gritavam, dizendo que tinha Deus, e aquela voz dizia: eles adoram com a minha boca, mas as suas obras negam que me servem. Eu me acordei. Teve um dia que eu tive outro sonho. Eu vi na rua, eu vi uma destruição na terra, e as pessoas do lado dela, muitos demônios cegando as pessoas. Eu vi as pessoas com o celular na mão, e eu vi as pessoas cegas, e os demônios do lado dela hipnotizando elas, e elas totalmente cegas, sem visão, sem entendimento. O Senhor foi abrindo meus olhos, eu fui enxergando, eu fui vendo, eu fui compreendendo, eu fui entendendo que Deus tinha um chamado na minha vida, não mais como eu era antes. Até que Deus, eu compreendi o que Deus tinha comigo. 2 anos, 3 anos, irmão, orando, buscando, sendo apredejado. Ninguém, minha família me abandonou. Minhas irmãs, muitas delas não falam comigo. Pastores, quando eu prego na igreja, eu só prego uma vez, porque eu prego a verdade e não tenho medo. Eu prego a verdade, irmão. Sabe por quê? Porque quando eu estava num púlpito em pecado, ninguém pregou a verdade para mim. Ninguém falou que eu estava errado. Eu tive que sofrer enfermidade para me aprender que Deus, Ele não é Deus de brincadeira. Deus não é Deus de brincadeira, porque Deus corrige o filho que ama. Aquele que Deus não corrige é bastardo. Eu quero dizer para você, meu irmão, que eu entreguei a minha vida total para Deus. Corpo, alma, espírito. Do jeito que você me vê, eu durmo e vivo na minha vida toda, aonde eu estou. Não é a roupa que me salva, mas é o cumprimento da santidade. Porque João viu Jesus assim: sede santo, porque eu sou santo. E o que santifica o corpo do homem? Se eu andar com a roupa indecente, eu vou embolsar o quê? O pecado chamado lascívia. Eu posso fazer despertar desejo em alguém, porque o homem santo, a mulher santa, eles andam com pudor.
Passa na rua, como aquela mulher viu, ali vai um homem de Deus. Aleluia, ali vai um homem de Deus. Ali vai um servo temente ao Senhor Jesus. Ali vai um homem que obedece à palavra do Senhor. O homem que teme a Deus, ele não tem medo de entrar na bocada de fogo. O homem que teme a Deus, ele enfrenta o cara com a arma na mão. E ele fala, pode atirar, porque se eu morrer, o morrer é Cristo e o viver é lucro. O homem que teme a Deus, ele não tem medo. Ele tem medo de pecar contra o Senhor, mas tem medo do mal maior que está conosco do que o que está no mundo. O homem que teme a Deus, ele se afasta do mal. Ele corre do mal. O mal para ele é o inimigo dele. Eu quero dizer para você, meu irmão, santifica o teu corpo, santifica a tua alma. Depois que eu comecei a santificar o meu corpo, eu vi diferença na minha vida espiritual. Eu era de igrejas que não santificavam o corpo. Eu comecei a santificar, ninguém me ensinou, o Espírito Santo me ensinou. Porque eu sou um homem que não sou necio de entendimento. Eu sou um homem estudado, irmão. Eu poderia ser um homem que não temisse a Deus, porque eu estudei naquela UFAC ali que muitos dizem que é alguma coisa, não vale nada para mim. Eu poderia ser um homem orgulhoso, soberbo. Entendeu? Mas eu sou humilde, como o meu Jesus foi humilde. Porque aquele que se exaltar, Deus vai abater. Os últimos serão primeiros, os primeiros serão derradeiros. É assim que Jesus faz. Aquele que quiser ser maior do que João Batista, tem que ser menor do que ele. Aquele que for como uma criança pequena, vai entrar no reino dos céus. É assim que funciona, irmãos. Fica de pé, eu vou orar pelos irmãos.